padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Vamos agora, graça de Deus, fecundar os nossos corações e nossas mentes com a luz da palavra santa de Deus que aqui estamos para proclamar. E assim nos fazer compreender que é preciso mudar de vida, um novo caminho. E é graça de Deus quando compreendemos qual o caminho novo que devemos percorrer, o que mudar no nosso jeito de ser e de viver e de conviver. Tomo então dos Sermões de Santo Agostinho o seu comentário para nos abrir a mente e o coração. Ele comenta: no Evangelho é louvada a fé humilde. Quando o Senhor prometeu ir à casa do centurião para curar-lhe o servo, ele respondeu: não sou digno de que entres em minha casa. Proclamando-se indigno, tornou-se digno de que Cristo entrasse não só em sua casa, mas sobretudo em seu coração. Ele não teria pronunciado tais palavras com tanta fé e humildade se já não tivesse dentro de si aquele que não ousava acolher em casa. Não seria grande felicidade ter Jesus em casa se não o tivesse no coração. Jesus, mestre da humildade pelo exemplo e pela palavra, sentou-se também à mesa de um fariseu orgulhoso chamado Simão. Embora repousando naquela casa, o filho não encontrava no coração de seu hospedeiro um lugar onde reclinar a cabeça. Portanto, meu irmão, minha irmã, enquanto o Senhor se sentava à mesa do soberbo fariseu, estava em sua casa, mas não em seu coração. Ao contrário, embora não entrando na casa do centurião, já possuía o seu coração. Por isso é louvada a sua fé cheia de humildade. Não sou digno de que entres em minha casa. É o Senhor. Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei fé tão grande. Ele elogia. Isto é, no Israel segundo a carne. Nós podemos avaliar a fé dos homens, mas como homens, aquele, porém, que perscrutava o íntimo, aquele que ninguém podia enganar, dá testemunho do coração deste homem, ouvindo a sua palavra humilde e pronunciando a sentença da salvação. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galiléia, os galileus receberam-no bem porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus, realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Meu irmão, minha irmã, a fé é o nosso maior compromisso, porque é o nosso maior tesouro, é o tesouro que nos sustenta. Alcançando aquilo que a nossa inteligência, por mais luminosa, nunca pode alcançar, porque ultrapassa aquilo que é evidente e que a razão humana pode dominar. Jesus, então, naquele contexto, vai mostrar-nos a exemplaridade da fé de um funcionário do rei.
Jesus, depois de ter declarado que um profeta não é honrado em sua terra, chega a Galiléia, embora recebido bem pelos galileus, porque tinham visto tudo o que ele tinha feito em Jerusalém, mostrando-nos qual é o caminho para abrir-nos a ele e compreendermos que ele é a fonte, reconhecer a sua força amorosa. Ele volta então para Caná da Galiléia, lá onde ele tinha transformado a água em vinho. E aí aparece esse funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer de tudo que Jesus tinha feito. Saiu então ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho que estava morrendo. Ele é a fonte. Deus é a fonte única da vida. A vida não se refaz e não se retoma senão pela força do amor de Deus. Jesus até faz um comentário para dizer das nossas estreitezas. Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Foi quando então o funcionário lhe pede, reconhecendo tudo o que ele era e tinha feito: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus lhe diz: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra do Senhor e foi embora. E enquanto estava descendo de volta para sua casa, os empregados vieram para lhe informar que o filho estava vivo. O funcionário conferiu ao perguntar a que horas o menino tinha melhorado. Responderam: ontem pela 1h. Verificou exatamente que era a hora da intervenção do Senhor pela força da sua palavra. Quando ele disse: teu filho está vivo. Ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Deus nos conceda a graça de nos abrir à ação amorosa de Cristo pela força da sua palavra, a fim de que nós possamos ser agraciados com os dons de que precisamos. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira